Bom, queridos irmãos, é um privilégio uma vez mais estarmos aqui reunidos para darmos continuidade ao tema que foi proposto, que seria estudar o livro de Isaías e, de fato, estudar, não meramente ler. Por mais que tenha informações que já foram fornecidas que a pessoa pensa, mas será que é isso mesmo? Aqui é decreto dominical, aqui é a igreja, a porta da graça se fechando antes para adventistas conscientes, para depois ainda ter graça para os gentios. Nós temos visto que existem muitas pérolas ocultas na palavra. E se nós estudarmos de fato, nós vamos encontrar estas pérolas. Eu quero ler para vocês um fragmento do livro Grande Conflito. Deixa eu só me localizar aqui. Aqui. Hoje, esse livro é banalizado pelo mundo, mas muitas vezes ele é banalizado por nós também. Sabe? Quando nós pegamos a Bíblia de maneira irrefletida ou não reverente, ou não atribuímos a esse livro sagrado o devido valor, não deixa de ser uma atitude errada contra as Escrituras. A Bíblia se tornou um livro comum. E talvez isso não tenha sido bom, porque no período em que ter uma Bíblia dessa era equivalente a perder a cabeça, a ser morto, queimado, as pessoas davam muito valor às Escrituras. Nos dias de Lutero, nos é dito que, na página 122, que algumas vezes ele ouvia algumas partes das Escrituras, em algum sermão na igreja, etc. E ele achava que aquilo era tudo que as Escrituras tinham para oferecer. Mas na página 123, diz que um dia ele encontrou acorrentada em um convento uma Bíblia. E aí é a parte que eu quero destacar. Todo momento que podia ser poupado dos deveres diários, Lutero os poupava para empregá-lo no estudo. Às vezes nós temos as nossas atividades diárias. Será que temos aquele planejamento? Eu vou sacrificar aqui 10 minutinhos para poder estudar as Escrituras. Não teríamos dificuldade de sacrificar 10 minutinhos para respondermos o Zap. Certo? Ou não? Talvez não teríamos, né? Porque o Zap a gente sempre tem um tempinho para ele. Ou talvez para poder falar com alguém, ou até falar com a esposa ou com a namorada, quem tem, etc. Mas Lutero se furtava pequenos momentos para fazer o quê? Estudar as Escrituras. Furtando-se, segue dizendo, ao sono também, e cedendo mesmo a contragosto o tempo empregado em suas poucas e escassas refeições. Ou seja, se naquele dia ele fosse ter só uma refeição e ele tivesse a oportunidade de ir estudar as Escrituras, o que ele faria? Deixaria a refeição e iria estudar as Escrituras. Ou se furtava ao sono, porque às vezes à noite, talvez a Bíblia estava disponível, ele ia então estudar as Escrituras à noite. Então Lutero, meus irmãos, foi o personagem que foi quem deu, digamos assim, o golpe final em Roma, como está aqui. Lá nos seus dias, Roma descia do salto, diz Grande Conflito 155, e era a voz de um único monge que determinava isso. Um único homem se levantou contra um império mundial e conseguiu abater esse império. Porque depois de Lutero, Roma nunca mais foi a mesma. E foi graças ao que ele fez esse grande feito? Ao estudo das Escrituras. Nós não temos noção o poder que esse livro tem e a capacidade que ele pode nos fornecer, nos dar. E eu gostaria justamente de avançar com vocês, então, estudando este livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada. E eu gostaria de fazer o seguinte, para começar. Eu gostaria de dizer o seguinte, nós estamos estudando o livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro importante por quê? Porque de todos os livros da Bíblia, eu gostaria agora da atenção de todos, o livro de Isaías, de todos os livros da Bíblia, talvez seja o livro mais completo das Escrituras. Talvez ele seja o livro mais completo. Tanto que ele pode ser dito, acerca do livro de Isaías, pode ser dito que ele é uma Bíblia dentro de uma Bíblia. Por exemplo, a Bíblia tem quantos livros? Isaías tem quantos capítulos?
66 também. A Bíblia é dividida em quantas grandes categorias? Duas. O livro de Isaías também é dividido em duas grandes categorias. Do capítulo 1 ao capítulo 39, juízos e promessas de restauração contra diversas nações. E a segunda parte do Novo Testamento não tem muitos juízos contra nações, não é? De fato, não tem no Novo Testamento. Assim como o livro de Isaías. A segunda parte desse livro também não tem muitas prescrições de juízos contra nações, do capítulo 40 até o capítulo 66. Olhem aí comigo Isaías capítulo 40 agora. Eu quero que vocês notem o seguinte, essa divisão ela é bem real. Nós vamos ver que o início do capítulo 40 de Isaías é similar ao início do livro de Mateus. Então, de fato, Isaías é uma Bíblia dentro de uma Bíblia. Todos estão lá? Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Por que que a iniquidade de Israel seria assolada? Porque seria expiada. Porque a partir daqui nós vamos perceber que vai entrar em cena o ministério do Messias. Ok? Então tenham em mente, a iniquidade de Israel seria expiada. Agora olhem Mateus comigo, podem deixar aberto aí. Mateus capítulo 1. Mateus 1. Todos estão lá em Mateus 1? Ok, então Isaías 40 vai falar sobre Jerusalém ser consolada e o verso 2 diz que a iniquidade de Jerusalém seria expiada. Agora Mateus capítulo 1, todos estão lá? Mateus 1, 21. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele expiaria o pecado do povo. Isaías 40, verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Mateus capítulo 2 agora. Mateus 2, verso 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu a voz de lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando e os seus filhos, e não quer que seja consolada, porque já não existem. Então, claro que figuradamente, Raquel aqui seria consolada pelo ministério de quem? Do Messias. Agora, quando eu volto a Isaías 40, todos estão lá? Isaías 40. Em seguimento a isso tem voz do que clama no deserto. Início do ministério de quem? De João Batista. Quando você volta a Mateus, o que vem depois do capítulo 2? No capítulo 3, verso 1. E naquele tempo apareceu João Batista. Verso 3, 43, verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto. Então vocês conseguiram perceber que o início do Novo Testamento é similar ao início do Novo Testamento de Isaías? Praticamente a mesma cadência cronológica existe. Então não seria errado dizer que o livro de Isaías é uma Bíblia dentro de outra Bíblia. Ok? Ficou claro esse ponto para vocês? Que o livro de Isaías é uma Bíblia dentro de outra Bíblia? Porque todos os importantes eventos que aconteceram do capítulo 1 até o início do ministério de João Batista são os mesmos enunciados em Isaías 40, verso 1, 2 e 3. Dito isto, avancemos. Vamos para Isaías agora. Então, Isaías é dividido nessas duas grandes categorias. O Antigo Testamento de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39. Nesses capítulos ele vai prescrever inúmeros juízos, também inúmeras promessas de restauração. E o Novo Testamento do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 66, podemos dizer, os capítulos da consolação. A graça é muito presente nesses capítulos. E de fato nós vamos até ver alguns elementos nesses capítulos hoje.
Então, do capítulo 30, do 40 em diante, ou seja, os últimos 27 capítulos, nós vamos ver que o ministério de Cristo é constantemente mencionado. Assim como no Novo Testamento, o ministério de Cristo também vai ser constantemente mencionado. Outro detalhe, ainda falando do Isaías ser um dos livros mais completos e ser uma Bíblia dentro de uma Bíblia. O último capítulo de Isaías fala sobre o quê? A nova terra. E os últimos capítulos do Apocalipse falam sobre o quê? A nova terra. Jesus veio libertar o povo do cativeiro do pecado. Ok? Quando eu avanço para o capítulo, por exemplo, 41 de Isaías, seguindo o Novo Testamento de Isaías. 41, verso 2. Quem suscitou do Oriente o justo? Quem é esse justo que foi suscitado do Oriente? Tipo de Cristo, mas foi Ciro, ok? E Ciro libertou Israel de quê? Do cativeiro babilônico. Ok, então, se vocês forem fazer essa análise, vocês vão ver que os primeiros 39 capítulos de Isaías, de fato, tem uma linguagem que permeia todo o Antigo Testamento, mas os outros 27 capítulos têm uma linguagem que permeia todo o Novo Testamento. Começando com o nascimento de Jesus, ele salvar o povo do pecado, ministério de João Batista, libertação do cativeiro do pecado, fechando no final de Isaías com a terra renovada. Esses mesmos elementos vamos encontrar no livro de Isaías. Ok, avancem comigo então para o capítulo 66 de Isaías. Vamos para o final. Eu gostaria que avançássemos aqui no capítulo 66 da mesma maneira que avançamos ontem, não estudando verso por verso, mas tentando ver elementos proféticos e que se cumprirão agora nos últimos dias, ou já se cumpriram em algum momento. Todos estão lá em Isaías 66? Isaías 66, verso 1. Verso 1 diz: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Uma pergunta. Em que tempo esses versículos se relacionam? Em que tempo da história do povo de Deus esses versículos se relacionam? Nós estamos falando aqui do estabelecimento de um trono, escabelo dos pés de Cristo, a mão de Cristo fez todas as coisas. Em que momento da história do povo de Deus esses versos se relacionam? Nós já temos estudado sobre essa questão de aplicação primária e secundária. Bom, oi? Isso. Olhem comigo o capítulo 7 de Atos. Atos capítulo 7. Eu não sei porquê, vale mais aquela questão para vocês agora avaliarem em casa, mas no fechamento da porta da graça, para Judá no ano 34, Estevão, como últimas palavras de misericórdia, antes de ele ver que a porta tinha se fechado mesmo naquele momento, ele menciona esses versos de Isaías. Olhem lá, Atos capítulo 7, verso 49. O céu é o meu trono. Ele segue citando Isaías 66, 1 e 2. E a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? E aí quando nós avançamos para o verso 51, Atos 100 diz que Estevão leu na fisionomia daquelas pessoas que não adiantava mais ele avançar falando o que estava falando. E a segunda parte do verso 2 de Jeremias, que diz, de Isaías, que diz que, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, o que treme com a minha palavra,
ele omitiu essa informação. Por quê? Porque nesse momento ele viu que eles haviam cerrado a oportunidade de salvação permanentemente. E então não haveria mais necessidade de seguir dizendo. Então, em iminência de fechamento da porta da graça, nós precisamos encontrar a aplicação desses versículos. Isaías 66, 1 e 2. Então depois vocês podem tentar ajustar isso. Então Isaías 66, 1 e 2 foram versículos utilizados por Estevão, que foram, na verdade, culminantes no seu sermão. Porque quando lá em Atos 7:51, quando ele fala homens de dura cerviz, ele sabia que já não adiantava mais explanar a palavra, como diz Atos dos Apóstolos, página 100. E ele não conclui o versículo 2 de Isaías. A parte que diz que o Senhor estaria com aquele que treme da minha palavra, ele não utilizou, porque ele viu que aqueles homens não estavam tremendo com a palavra do Senhor. E ali, então, ele percebeu que a graça havia se acabado para eles. Então, eu disse que vocês poderiam agora tentar ajustar como esses versos vão se aplicar agora no final, quando a porta da graça estiver prestes a se fechar. Então, em algum momento, quando estiver prestes para se encerrar a graça, verso 1 e 2 de Isaías precisa encontrar seu lugar. Verso 3. Esse verso é interessante porque ele é bastante usado para falar que o homem bondoso é aquele que não maltrata e nem mata animais. Que diz assim: quem mata o boi é como quem tira a vida de um homem, e quem sacrifica um cordeiro é como aquele que degola um cão. O que esses versículos estão querendo nos dizer? Inclusive o contexto de Estevão, mas baseado no contexto e conectado até a história de Estevão, como que poderíamos encaixar esses versículos? A quem foi que estavam ali para matar Estevão? Os sacerdotes. E o que eles estavam fazendo pouco antes disso? Matando animais. Então, da mesma forma que eles matavam animais, matavam as pessoas. Inclusive, estavam para matar Estevão. Exatamente. Ou seja, matar um cordeiro ou matar um homem para os sacerdotes era a mesma coisa. Então, aqui, quem mata um boi? Quem é o boi aqui? Perdão, quem é aquele que mata? Os sacerdotes. E quem poderia ser o boi aqui? O boi poderia ser Estevão, ou seja, matar um boi ou matar Estevão para os sacerdotes era a mesma coisa. E quem sacrifica um cordeiro é como quem degola um cão. Quem oferece uma oblação é como quem oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Então notem que o verso 3 faz uma prescrição de todas as atividades que eram realizadas onde? No templo. Então, na verdade, esse texto aqui está dizendo que aqueles líderes, nos dias de Isaías, mas também nos dias de Estevão, estavam tão dispostos a matar uma pessoa quanto estavam dispostos a oferecer os seus sacrifícios no altar. Por que que... Agora, ok, vamos tentar nos manter conectados no fio. Por que que isso pode se aplicar para os nossos dias? Não só baseado no verso 3, mas por que que isso pode ser aplicado para os nossos dias? Com base no contexto. O fechamento da porta da graça para Israel... Exatamente. É esse o ponto. O fechamento da porta Exatamente. da graça tinha terminado, né? Porque da mesma maneira que a porta da graça se fechou para Judá, ela vai se fechar para nós nos últimos dias. E se Isaías 66, 1 e 2, Estevão aplicou para os dias do fechamento da porta da graça, a gente pode aplicar para hoje. Só que o que foi que aconteceu no versos 1 e 2? É só o que está descrito no verso 3, ou seja, eles não tremiam diante da palavra, então naturalmente o verso 3, que está atrelado ao verso 1 e 2, também pode ser aplicado agora para os últimos dias. Não vai atuar mais. Então, nós não podemos perder o fio, ok? É o fechamento da porta da graça no dia de Estevão, ele ter usado esses versículos lá em Atos 7:50, é que nos dá segurança para afirmar que nesses últimos dias vai acontecer a mesma coisa. Um líder religioso, talvez, que
que cumpre os seus deveres tão naturalmente, talvez vai ser capaz de matar uma pessoa com a mesma naturalidade. Ok, meus irmãos, vamos avançando. Nós não vamos ler o capítulo todo. O que nós vamos fazer agora? Então, nós já vimos que esse capítulo conecta-se com o tempo do fim. Ele conecta-se com o tempo do fim. Percebam que, às vezes, a linha é bem tênue e precisa ter bastante sensibilidade para poder enxergar as conexões. Embora eu creia que essa daqui foi bem clara. Ok, avancem aí comigo para o capítulo, ainda o capítulo 66, para o versículo... o versículo 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz a um menino. Jerusalém estava com dores de parto. E qual é o menino que foi concebido? Jesus. Verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e deu à luz seus filhos. Abriria sua madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. 10. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, que todos os que a amais enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteaste. Então, quem seria enchido de alegria, segundo esse versículo? Quem seria enchido de alegria? Vou ler de novo. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Amais a quem? Jerusalém. E quem ama Jerusalém vai regozijar-se. Enchei-vos por ela de alegria. Então nós devemos estar cheios de alegria por quem? Todos os que por ela pranteastes. Então, olha, tem algumas coisas meio paradoxais. Primeiro, nós devemos prantear por Jerusalém e Jerusalém vai nos encher. Agora, por que Jerusalém vai nos encher de alegria quando nós prantearmos por ela? Pelos filhos, ok? Mas quem acertar essa daí vai ser muito bom. Porque nós vamos nos encher de alegria quando prantearmos por Jerusalém. Aqui não está falando que Jerusalém é boa ou má. Só está falando que aquele que pranteia por ela vai ter alegrias. Ok? Agora tem um versículo que eu achei que vocês iam de ponta nele. Que outro? Ezequiel 9:5. Passe pela cidade e marque com um sinal, selamento, aqueles que planteiam e choram por Jerusalém e pelas abominações que são nela praticadas. Ou seja, qual vai ser a grande alegria então? Vão receber o selo de Deus. Então olha que maravilha, a gente pode conectar esse verso 10 com Isaías, com Ezequiel 9:5. Porque aqueles de Ezequiel 9:5, qual foi o privilégio que eles tiveram em resultado de sinceramente estarem contritos pelos pecados de Jerusalém? Se livraram, das pragas, foram protegidos. Porque Ezequiel 9 é um exemplo também do juízo de Deus. Porque em Ezequiel 8 nós temos na parte final o fechamento da porta da graça, o selamento já aconteceu, quem havia sido selado? Os que choraram e prantearam, e aí nós temos a execução do juízo, que começou por onde? Pela casa de Deus, ok? Estamos conectados? Verso 11. Para que mameis, agora a linguagem de fartura, e vos farteis dos peitos das suas consolações. Das consolações de quem? De Jerusalém. Para que sugues e vos deleiteis com a abundância de sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz. Sobre ela quem? Jerusalém. Eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória de quem? Dos gentios, como um ribeiro que transborda. Ok, tudo muito interessante para se falar. Quando Jerusalém for estabelecida com paz,
porque um povo vai chorar por ela, a glória de quem também vai se tornar um ribeiro? Dos gentios. Por quê? Por que a glória dos gentios nesse momento vai se tornar um ribeiro? Também mostrando fartura, abundância. Vai formar uma grande multidão de salvos. Os gentios, eles vão aceitar a mensagem e vai ter agora uma grande multidão. Como um ribeiro que transborda, ou seja, vão ser tantos gentios aceitando a mensagem. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você quer um texto bíblico para falar que os de fora são mais do que os de dentro, está dizendo que o rio vai acontecer o que com ele? Vai transbordar, vão vir tantos gentios que o rio vai transbordar. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. 13, como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Onde então vamos ser consolados? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Por causa do pranto que houve por Jerusalém. Exatamente. Agora, passa e sela aqueles que estão onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. E o texto diz aqui, ó, vós sereis consolados onde? Em Jerusalém. Aí alguém pode falar assim, Jerusalém aqui é a estrutura física da IASD. Ou alguém pode pensar, Jerusalém aqui é a igreja invisível, Israel espiritual. E eu concordaria mais com a segunda opção, que aqui é uma Jerusalém espiritual, ou seja, é a reunião de todos os fiéis. Não só os que são os fiéis de dentro, mas também os fiéis de fora. E nós vamos ver que mesmo os fiéis de fora, aqui em Isaías 66, terão privilégios que muitos dos de dentro não terão. Avancemos para o verso 14. E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos. Vocês lembram de Isaías 11:11 que lemos ontem? Isaías 11:11 diz que Deus colocaria a mão onde? Na obra. Deus colocaria a mão na obra. E aqui novamente repete a ideia, ó. E a mão do Senhor será notória aos seus servos. E ele se indignará contra quem? Contra os seus adversários, contra os seus inimigos. Verso 15. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e as suas repreensões em chama de fogo. Nós estamos falando aqui agora dos embates finais dos últimos dias. Oi? Armagedon, exatamente. Verso 16. Porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Ok, agora eu gostaria de entrar na parte principal, que seria a proposta dessa reflexão do capítulo 66, verso 17. A primeira expressão do verso 17, na minha tradução, diz, os que se santificam. Como que tem alguma versão diferente? Os que se consagram. Tem alguma outra versão? Isaías 17, a primeira expressão. Os que se purificam. Irmãos, os que santificam, é uma coisa boa tudo isso? Agora, o falso reavivamento também tem essas coisas? O falso reavivamento também tem. O falso reavivamento que a palavra de Deus diz que acontecerá nos últimos dias, que vai ser uma contrafação do verdadeiro reavivamento, é real. E veja bem, irmãos, temos que tomar cuidado porque esse falso reavivamento pode estar em nosso meio, ou nós mesmos podemos estar a praticá-lo. O falso reavivamento não deixa de ser um reavivamento, ou seja, não deixa de serem mudanças, mas são mudanças falsas que têm o intuito de fazer o quê? Afastar as pessoas de buscarem o verdadeiro reavivamento. Olhem agora a segunda parte do versículo 17. Os que se santificam e os que se purificam. Coisas boas? Mas vamos continuar lendo. Nos jardins uns após os outros. Os que comem carne de porco
e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então nós temos pessoas aqui no versículo 17 que estão passando por um falso reavivamento. E interessante que essas mesmas pessoas são descritas aqui no capítulo 65 de Isaías. Olhem comigo agora o capítulo 65 de Isaías. Nós vamos ver a mesma classe e nós vamos ver qual é a atitude dessa classe. E ao lermos alguns versos de Isaías 65, seria muito apropriado se nós fizéssemos uma reflexão para sabermos se estamos nós tendo o verdadeiro reavivamento com os devidos frutos ou se estamos tendo um falso reavivamento. Porque Isaías 66, 17 é ampliado por Isaías 65. E Isaías 65 vai apresentar um falso reavivamento. Isaías 65, verso 1. Fui buscado dos que não perguntaram por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Em outras palavras, o que esse versículo está nos dizendo? Que Deus foi achado onde? Pelos gentios. Exatamente. Ou seja, um povo que não é o meu povo. Então, se eu digo, eu tenho um povo que não é o meu povo, é porque eu tenho o quê? Eu tenho um... Já que eu tenho um povo que não é o meu povo, então eu tenho um povo. Só que Jesus não foi achado pelo seu povo, foi achado por quem? Pelos gentios, aqueles que não eram o seu povo. Mas como é que no capítulo 66, verso 17, diz que eles estavam se santificando e se purificando? E ali é o povo de Deus que estava fazendo isso. Mas Deus não reconhecia esse reavivamento como sendo dele. As motivações não eram boas. E vamos ver no capítulo 65 por que Deus não aceitou aquele reavivamento. Verso 2 do capítulo 65. Diz assim, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde. Isso se chama o quê, irmãos? A mão estendida o dia todo. Misericórdia e oportunidade. Porta da graça aberta, vocês já estão afiados. Ok, porta da graça aberta, misericórdia, oportunidade. Tudo isso estava sendo concedido a quem? A um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom. E qual é o caminho que não é bom? Após os seus próprios pensamentos. Irmãos, toda reforma que é fundamentada nos nossos próprios pensamentos não é aceita por Deus. Todo reavivamento e reforma deve ter qual plataforma? A palavra. É por isso que, como adventistas, não cremos em reforma baseada em sensações espirituais, sensorialismo ou manifestações desta natureza. Por quê? Porque o verdadeiro reavivamento consiste na nossa sólida fé na palavra. No assim diz o Senhor. Quando Josias achou o livro da lei, o que ele fez em Jerusalém? Uma grande reforma. E quem nasceu como fruto dessa grande reforma e teve um caráter maravilhoso? No ano 620, a reforma foi no ano 622. E quem nasceu no ano 620? Daniel e seus amigos. Eles nasceram em um período em que a palavra havia outorgado a Israel um grande reavivamento. E qual é o caráter que eles tiveram? Maravilhoso. Mas o reavivamento que Josias trouxe foi baseado em quê? Na palavra. Então, o reavivamento baseado na palavra traz poder para as famílias, para os filhos. Voltem a Isaías 65 comigo. Ok? O verso 2, então, se refere ao povo de Deus. E o verso 1 se refere a quem? Aos gentios. A maior jactância de uma pessoa é bater a mão no peito e dizer que é melhor do que outra pessoa porque está na igreja verdadeira. O fato de eu estar ou não na igreja verdadeira não altera o fato de que a igreja é verdadeira. Mas agora estar na igreja verdadeira não quer dizer que eu seja um verdadeiro adorador. Não quer dizer. Hoje existem pessoas que falam, mas eu estou na igreja verdadeira. Só que quando nós olhamos Isaías 65, nós vamos ver que Deus buscou um povo
que não era seu povo. E quando ele se refere ao seu povo, ele diz o quê? É um povo rebelde. É um povo que eu dei a minha mão e eles não aproveitaram. E olha o verso 3. Povo, se referindo aos rebeldes do verso 2, e esse verso 2 vocês podem complementar depois com Isaías 30, porque Isaías 30 é um capítulo inteiro intitulado A Rebeldia de Israel. Então vocês podem conectar lá. Verso 3, povo que de contínuo faz o que com Deus? Me irrita. Diante de minha face, sacrificando em jardins, ó, conexão com Isaías 66, 7, e queimando incenso sobre altares de tijolos. Agora, olha só a atitude aqui, ó, no verso 4. Que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, e ainda assim dizem, fique aí longe de mim porque eu sou mais santo do que você. Esse é um falso reavivamento. É quando eu estou vivendo uma vida que aos meus olhos é boa, mas que aos olhos de Deus não é boa, e ainda digo para outras pessoas o quê? Fica aí. Não chega perto de mim porque eu sou mais santo do que tu. Por que essa pessoa se sente mais santa do que tu? Porque o capítulo 66, 17 diz que eles estavam se santificando, estavam se purificando. Em outras palavras, estavam operando reformas. Estavam fazendo mudanças. Mas como era o íntimo dessas pessoas? Sepultura, às noites, era podre. Mas como é que, as escondidas, mas como é que era a capa? Era uma coisa bonita. Olha só então, capítulo 65, verso 5. Ó. Que dizem, eu fico muito impressionado com esses versos, irmãos, sinceramente mesmo. Porque olha o que eles fazem no verso 3 e 4, e quando um outro irmão chega perto deles, dizem, fica onde está e não chegue perto de mim, porque eu sou mais santo do que você. Aí Deus fala, estes são fumaça no meu nariz, um fogo que faz arder o meu olho o dia todo. Então olha como Deus vê a falsa reforma. A falsa reforma, meus irmãos, é pior do que o liberalismo. Porque a falsa reforma tem maior potencial de enganar. Quando a pessoa que pratica a verdadeira reforma e a pessoa é conscienciosa, ela vai transmitir uma coisa. Agora, no caso dessas pessoas aqui, que nós estamos vendo que estavam praticando reformas, mas não baseada na sua palavra, naturalmente elas têm poder de fazer o quê? De enganar as pessoas. Poderia ser baseado nas emoções, mas mesmo quando é baseado na palavra, com motivações erradas, por exemplo. Um exemplo que eu quero dar, um exemplo real, uma vez eu conversei com um irmão, eu poderia dar alguns exemplos dessa natureza. E ele dizia assim, que aquele que come carne, ele não comia. Ele falava assim, para mim quem come carne não tem salvação. Ele tinha praticado uma reforma baseada na palavra? Mas qual fruto havia produzido nele? Não chega perto de mim que eu sou mais santo porque eu não como carne. Ao fazer isso, na verdade, ele estava pior do que aqueles que eles acusavam. Então, na verdade, quando diz que é pouco provável que se levantem reformas que não tenham nenhuma conexão com a palavra. Mas eu acho que a maneira que se vai se conduzir e o fruto que vai produzir no coração de cada um, precisa ser. A verdadeira reforma produz amor, desejo de salvar o outro, né? Continuando, ainda em Isaías 65, olha o verso 8, mais descrição de hipocrisia. Ó, assim diz o Senhor, se referindo a esta classe, como quando se acha mosto num cacho de uva, eles dizem, não desperdiceis, pois há bênçãos nesse cacho de uva. Ou seja, o cacho de uva está fermentado e eles falam, não vamos desperdiçar, porque o cacho de uva fermentado jogava fora, porque ia fazer a pessoa ficar bêbada. Mas eles não jogam fora, há bênção nesse cacho de uva. Isso se chama hipocrisia, uma falsa reforma. E Deus diz que estes são como fumaça no nariz dele. Voltem comigo para Isaías 66, 18. Ó. Porque eu, o Senhor, conheço as suas obras e também os seus pensamentos. Ou seja, eu conheço a sua motivação que te impulsiona a realizar tal obra. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. Então Deus está falando que pelo fato de ele conhecer as ações que são impulsionadas pelas motivações, ele vai ajuntar de todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. Verso 19.
e porei entre eles, eles quem? Entre todas as nações, um sinal. E os que deles escaparem, deles o quê? Desse sinal. Enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros. Então Deus vai enviar flecheiros, Etubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Então a glória do Senhor seria anunciada onde? Exatamente, o que fizeram a verdadeira reforma. E o verso 20, ó, e trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações. Quem são esses irmãos que estão dentro de todas as nações? Exatamente, o alto clamor. E vão ser trazidos em quê? Olha, nós vimos lá, por isso que a gente estava falando naquele dia que Deus, às vezes, quer atribuir tanto valor a cada um, né? O eunuco vai ter nome melhor que todos, os 144.000, uma maravilha, mas o Marte vai ter a orlinha vermelha, mas aqui diz, ó, e trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor. Então os da 1/10 hora vão ser o quê? Uma oferta ao Senhor. Então ser da 1/10 hora também não é uma coisa tão ruim. Vai ser uma oferta ao Senhor, sobre cavalos e carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte. Então, olha a comitiva em que vai estar trazendo os gentios. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos o quê? Puros e limpos à casa do Senhor. Tá vendo que os gentios aqui vão ter o mesmo privilégio? Ó? Assim, ó, como quando os filhos de Israel trazem também as suas ofertas ao Senhor. Ou seja, é igual, isso é 1/10 hora. Tá vendo que o conceito da 1/10 hora está mais presente que a gente imagina? Ou seja, da mesma maneira que eles fazem, o mesmo vai acontecer com os gentios. E também, o também faz o que aqui? Adiciona. Exatamente. Ó. E também deles quem? Da 1/10 hora. Tomarei alguns, tá vendo? Exatamente, ontem a gente falou nisso. Eu fiquei muito ansioso para poder falar, mas eu me aguentei, porque senão... É. Sim, e aqui ó, e alguns, aí eu fiquei muito ansioso para falar, até que eu falei, alguns vão morrer e outros não. Então tá vendo? Alguns da 1/10 hora não morrerão, porque eles serão feitos o quê? Sacerdotes e levitas. E não todos, ou seja, vão vir muitos da 1/10 hora, e desses muitos que vão vir, Deus, com o critério dele, vai selecionar alguns que vão permanecer vivos, e o restante vão ser o quê? Mártires. Ó, e também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Ok. Se nós fôssemos encarar os textos de que os 144.000 seriam adventistas somente, como nós seríamos 144.000 uma vez que nós somos gentios? Nós não somos gentios? Porque nós não somos judeus. Nós somos gentios conversos. Então, de ambos os lados, há esperança para nós sermos 144.000. Porque Deus vai chamar de dentre os gentios alguns para ser sacerdotes. Agora, por que Deus vai fazer isso? Olha o verso 22. Ó. Porque, como os novos céus e nova terra que hei de fazer, é Deus estabelecendo uma nova ordem de coisas. Assim como Deus vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, Deus vai chamar aqueles que não eram da linhagem sacerdotal e não eram levitas para atuar como se fossem levitas. Ou seja, eles não eram judeus, mas iriam ter privilégios de judeus. E isso vai acontecer também no final. Ok. Vocês já ouviram falar na eleição de todos os santos? Nós cremos na ordem,
Nós cremos na ordem. Nós cremos que a hierarquia é uma coisa de Deus. Nós cremos que Deus é um Deus de ordem. Mas nós também precisamos entender pelas Escrituras que Deus não coloca a nossa integridade de caráter abaixo da ordem, perdão, acima da ordem. Um homem, ele é ungido do Senhor enquanto ele age de maneira correspondente ao seu chamado. Porque senão, diante de Deus, ele não vai ter aquela prerrogativa. Olhem comigo Oséias. Vamos avançar nessa ideia um pouquinho. Oséias. Oséias profetizou no mesmo tempo em que Isaías profetizou. E o verso 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Mas Israel não tinha conhecimento? Tinha conhecimento. Aqui está falando aquele conhecimento que não leva à prática. É igual o Edivaldo falou, que ele tinha plena convicção do vegetarianismo e outras coisas, mas o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas o quê? Sacerdote diante de mim. E, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, então por que eles não poderiam ser sacerdotes? Tinha esquecido da lei de Deus. Também eu esquecerei dos teus filhos. Então, quando uma pessoa se esquece da lei de Deus, ela está inapta para exercer qualquer função. Ela está inapta. Os sacerdotes se tornaram inaptos porque se esqueceram da lei do Senhor. Voltem comigo a Isaías 66, verso 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. A posteridade de quem aqui? No contexto. A posteridade da última hora. Da hora 1/10. E será que desde uma lua nova a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a me adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão. Então nós já estamos aqui no verso 23 falando do céu. Nós estamos no céu. E depois diz, e sairão. Esse sairão nós saltamos no tempo ou não? Porque o verso 23 é o céu e o verso 24 é o que então? É a aniquilação dos ímpios, né? Ou seja, final do milênio. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E serão um horror a toda a carne. A eliminação dos ímpios. Então, no capítulo 65, 66 e 65, na verdade, porque na verdade o capítulo 65 e 66 são capítulos que deveriam ser estudados juntos. Foi separado, né? Ficou bom, mas eles são capítulos que deveriam ser entendidos juntos. Aqui vai ser delineado todos os passos, desde o alto clamor até momentos pós-milênio, quando os ímpios serão aniquilados. Então temos toda a história nesses dois capítulos, toda a história da redenção sendo aplicada. As pragas no verso 15 do capítulo 66, no verso 16 também, um falso reavivamento que vai preceder o verdadeiro reavivamento para causar uma confusão na mente das pessoas. E a gente às vezes vê isso acontecendo, né? Tanto disse-me disse, que vai lá saber o que as pessoas vão seguir agora. Mas Deus tem um povo, e nós sabemos disso, né? Que são aqueles que estão se preparando verdadeiramente. É muito comum quando a gente vê uma notícia bombástica, não dá aquela vontade assim de, não, eu tenho que mudar, eu preciso mudar, porque olha o que aconteceu. A Torre Gêmea, será que vem a guerra ou aquele tsunami lá? Enfim, um evento drástico nos dá uma sensação de urgência na mudança. Mas quando não é baseada na palavra, o que acontece? São barcos sem âncora. Aquela sensação passa. Por isso que nós não podemos basear a nossa fé nesses eventos externos. Eles são importantes para entendermos a profecia, mas não é ele que vai nos dar a sustentação que devemos ter. Senão nós vamos ser... Seria uma motivação errada. Eu me lembro que em 2013, quantos viram um vídeo falso
do Obama, alguém... Isso. E aí ele fala forte, eu decreto, não sei o que tem lá. Eu assisti aquele vídeo, não sei nada de inglês. A hora que eu assisti aquele vídeo, eu fiquei paralisado, porque eu acreditei que de fato era, né? Fiquei umas 2 horas assim em transe, pensando o que eu ia fazer da vida. Porque foi muito sério. E aí 2 amigas que assistiram também falaram que sentaram e começaram a chorar, porque viram também que tinham uns reparos a fazer. Mas depois descobrimos que o vídeo é falso e as sensações vão se esvaindo. E daí a pouco retomamos a nossa rotina normal. Então é um falso reavivamento, sim, nos basear nessas coisas. Irmãos, uma coisa nós sabemos, e nós vimos aí na palavra nos estudos já de ontem também. De fato, Deus tem mais pressa que nós. E talvez por causa da letargia do povo de Deus, temos mantido almas tão preciosas presos à Babilônia. Porque eles querem sair, mas se eles saem agora para se ajuntar ao povo de Deus, nós sabemos que eles vão se escandalizar. Então Deus tem mantido essas pessoas fora. Às vezes eu penso que é necessário que tenhamos uma conscientização mais profunda do nosso dever, porque vai ser mediante as nossas obras e pensamentos, como diz ali, que Deus vai retirar ou não os gentios de Babilônia. E já imaginaram talvez, numa linguagem poética, o quanto que eles não gostariam de sair de lá para estar conosco, estar indo para Sião. Então, como povo de Deus, nós precisamos estar mais comprometidos com a verdade. Eu creio que realmente é momento de tomarmos decisões ao lado de Cristo. Decisões pautadas na palavra, decisões pautadas no assim diz o Senhor. Mas nós deveríamos pensar mais nos que estão fora. Não só isso, por que Paulo e tantos outros ainda estão mortos lá na sepultura? Hebreus 11:40 diz o quê? Porque eles, os heróis da fé, sem nós não serão aperfeiçoados ou não vão ressuscitar. Então a nossa responsabilidade é muito grande. E nós precisamos nos tornar cônscios dessa responsabilidade. Não podemos ser como Israel foi, somos o povo de Deus, a igreja remanescente, isso basta. Não, nós temos uma missão. A nossa missão é resgatar os da 1/10 hora. É para nós que eles vão olhar, não para Cristo. Inicialmente eles vão olhar para nós. Porque não diz que eles vão seguir os que vão subir para perto dos tabernáculos, eles vão seguir, é nós que eles vão seguir. O parábola de Jesus na página 67 diz assim: Deus se revelará a todos os homens, e ele se revelará aos homens por meio daqueles que nele já se revelou. Ou seja, Deus vai se revelar no Vinícius. E o Vinícius vai fazer o quê? Vai revelar Deus, imprimir a imagem de Cristo em outro. Então, os gentios precisam que os moldes estejam prontos para moldá-los nos últimos detalhes que faltam ser moldados. E tudo isso vai vir com base em quê? Estudo e prática da palavra, do assim diz o Senhor. Que essa possa ser uma realidade, meus irmãos, na nossa vida e também na nossa família. Amém? Nosso bondoso Deus, nosso amado príncipe, nosso redentor, nosso salvador, a majestade do céu. Como é bom saber, querido Pai, que Tu és a majestade do céu. O Senhor é tão grande e nós tão pequenos. E que maravilhoso é saber que o Senhor, por ser tão grande, pode nos proteger, ser a nossa sombra. Queremos lhe agradecer, querido Pai, porque o Senhor nos deixou a palavra como um mapa, como um guia. O que seria da nossa vida sem essas palavras? Pois é através dela que o mancebo purifica os seus caminhos. É através dela que desenvolvemos o nosso intelecto. É através dela que saímos da escuridão, das trevas morais, das trevas que muitas vezes quer manter o homem cativo. Mas a Bíblia é como uma serrinha que corta as cadeias e nos liberta. Como é maravilhoso usar este colírio, querido Pai. Ah, Senhor, lhe agradecemos porque um dia o Senhor se compadeceu desta ovelha perdida
este planeta, que decidiu fazer a sua própria vontade. E o Senhor também decidiu nos salvar. À medida que temos decidido como humanidade nos afastar de Ti, o Senhor também tem decidido descer até o nosso nível para nos salvar, nos mostrando que é possível ter uma vida melhor. Ajuda-nos, querido Pai, a estar fiados na Sua palavra, somente nela, para que não venhamos a cair em nenhuma falsa reforma e assim colocar a nossa alma a perder e nem a alma de outros. Mas que possamos ser reformadores como Cristo foi, um reformador que dá a sua vida pelo próximo. Seja conosco ainda nos momentos que se seguem, que o Senhor também possa abençoar o nosso alimento que está sendo posto à mesa, que o mesmo possa nos sustentar e nos dar bom sangue e bons pensamentos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.